que é que resta ao povo brasileiro? Protestar é um direito. Vamos parar, vamos acabar e vamos voltar ao trabalho. É isso que nós precisamos. Eu estava esperando ele falar. Se ele provasse alguma coisa de que houve fraude na eleição, com provas robustas, eu estaria apoiando integralmente. Só que não foi apresentado absolutamente nada. E a fala do presidente, se você ver ou rever, respeita a Constituição. 2, não concorda com depredação ou impedimento de ir e vir. Isso é coisa da esquerda e é verdade. Passou o período eleitoral, agora vem o processo de transição. E nesse processo, o candidato que ganhou assume o poder e começa a estabelecer o seu governo. Eu esperava que fosse só essa transição, mas tem uma outra ocorrendo que muitas pessoas, e principalmente a igreja, parece não estar vendo, que é a transição de lado. Líderes evangélicos, pastores, bispos, apóstolos, estão migrando lentamente para o lado do candidato que ganhou. Tem gente dizendo assim, meu Deus, o que é isso? Por que isso está acontecendo? Isso não está acontecendo agora, isso já acontece há muito tempo. A questão é que existem os inocentes. E os inocentes, eles fecham os olhos para isso. Eles não querem ver esse tipo de coisa. Eles se recusam ver. Mas chega uma hora que não tem como, você é colocado contra a parede. E aí, ou você decide ver, ou você ouve. Mas não tem mais como fugir. E eu acredito que está chegando essa hora. A gente sabe que muitos, mas muitos dos que estão envolvidos, eles estão atrás de dinheiro, poder, status, reconhecimento. Mas a gente às vezes finge que nada disso acontece. E aí os líderes constrangem, ameaçam, manipulam membros da igreja para que votem no seu candidato. Porque eles fecharam uma quantia, fecharam ali um gabinete, concordaram alguma coisa com aquele político e eles querem ter aquilo. Então, se os membros votarem, o candidato ganhar, eles vão ter o que foi acordado. E por conta disso, muitos membros, esse período eleitoral agora, saíram da igreja. Milhares de pessoas abandonaram suas igrejas, migraram para outras. Outros membros não querem saber de ir mais à igreja porque se decepcionaram com os pastores. Dentro dessa realidade de não querer ver o que de fato está acontecendo por achar que tem um anjo lá tomando de conta da igreja, se chamado pastor. E não é assim. A palavra anjo lá em Apocalipse é mensageiro. Designando o pastor como um mensageiro e não como alguém que voa, tem asa, pena, essas coisas. Só que muita gente fica nesse mundo da inocência, que não dá para continuar assim. Enquanto a desgraça está sendo feita, nós temos aí líderes que pediram barra de ouro em troca de favores. Você vê coisas acontecendo. Aí se alguém vai questionar, tu é do outro lado, tu é mau, tu é assim, quer ver o Brasil pior. Nós não podemos fechar os olhos para isso que está acontecendo. Quando você fecha os olhos, você vira o rosto, você se torna conivente com tudo isso. Se tem alguém que tem que fazer a diferença nesse meio, chama-se igreja. Pastores, líderes, são os que têm que fazer a diferença, mostrar a diferença. Porque é assim que o mundo nos vê, eles esperam de nós um posicionamento diferente. Mas quem está atrás de dinheiro não quer saber do testemunho. Quem está atrás de poder, de reconhecimento, não quer saber de testemunho. Quer saber de conseguir aquilo. Às vezes a pessoa abre mão do ministério para poder ter aquilo. É triste, lamentável, mas é uma realidade que a gente não pode omitir. Os escândalos, às vezes, que acontecem não são divulgação de fake news, mas fatos que ocorrem diante dos nossos olhos e a gente fecha os olhos para não ver. Não sente vergonha, não sente temor, não sente nada. E nós queremos que tudo isso continue. Porque não pode falar mal do pastor fulano, não pode falar mal do pastor ciclano, porque ele é um homem de Deus e ele vai se ver com Deus. A questão não é falar mal. Falar mal é você
criticar alguém, dando a ele um testemunho que ele não tem. Isso é falar mal. Agora, você tratar de questões que são reais e verdadeiras, é por esse motivo que tem pedófilos, bandidos, marginais, usuários de droga e inúmeros outros tipos de práticas dentro da igreja e ninguém se posiciona, ninguém fala nada, porque são os ungidos de Deus. E tem muita gente que nem se converteu. Como é que é ungido de Deus? Nem mudou a mentalidade, nunca conheceu a Jesus. Está lá porque percebeu uma oportunidade para se dar bem na vida. A pessoa, na verdade, não foi porque é um chamado, se converteu, não sabe nem o que é chamado, mas está lá com um interesse, conseguir se dar bem na vida. E para alguns deu certo. Claro que por pouco tempo, mas deu certo. Esse é o cenário. E agora, o que nós vamos fazer diante dessa realidade? Entenda que, independente do cenário, o homem de Deus ele vai ser homem de Deus. José entrou no Egito, o Egito era corrompido, mundano, promíscuo, enfim, havia de tudo no Egito. José entrou, as coisas mudaram a partir da vida dele. Daniel entrou na Babilônia e muita coisa mudou por meio da vida de Daniel. Então não é o cenário que faz o homem de Deus, é o homem de Deus que faz o cenário. As coisas acontecem a partir de um bom testemunho, de uma vida com Deus. Tudo isso acontece a partir daí. E o que muita gente está esperando é o quê? Que haja um cenário favorável, que as coisas elas estejam de forma agradável, para Deus poder agir. E Deus trabalha, em primeiro lugar, na vida do homem, depois ele trabalha no meio, no contexto. Mas, em primeiro lugar, é a vida. E quando esse processo ocorre, aí sim, Deus começa a trabalhar a partir dele. Tá? Você quer ver a mudança, seja ela local, no seu município, na sua cidade, comece fazendo o que os homens de Deus fizeram. E aí você vai ter os resultados que eles tiveram. Não feche os olhos para a realidade. Seja realista, não julgue ninguém, não se coloque como o dono da verdade, mas faça o seu papel. Também não se isente de falar aquilo que tem que ser falado diante de práticas pecaminosas. A profecia não é para dar uma condenação para alguém. A profecia é para advertir e colocar aquela pessoa na linha. Trazer de volta para a palavra. É para isso que existe a profecia, a pregação, a orientação. O desejo de Deus não é que você se afaste dele, mas que você se volte para ele. E o que nós estamos vendo é uma corrupção generalizada. Se a igreja se posicionar, isso aí muda. Agora, demanda um posicionamento. Eu espero ter lhe ajudado, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.